Olá, boa noite a todas e a todos que estão assistindo a gente hoje. Eu sou Lohane, vou mediar hoje o debate sobre trabalho informal e desemprego, né, na sociedade capitalista. E a gente vai fazer esse debate partindo de um princípio classista, né, na defesa da classe trabalhadora e de como ela é prejudicada pelo capital estruturalmente, faz parte da estrutura do capital que existe essa precarização dos empregos das pessoas, da classe trabalhadora, que o desemprego faz parte estruturalmente do capital, como se fossem irmãos ali. Desemprego e capital estão sempre juntos. Então, hoje nós temos aqui o Jonathan, que é estudante de Direito da UNEAL, e temos o Wilson, que também é advogado, e nós vamos tratar sobre esse tema. Antes de iniciar o debate, eu gostaria de falar com vocês sobre a campanha que nós estamos realizando aqui em Arapiraca. O Coletivo Ofensivo Socialista está organizando a campanha em prol da comunidade Mangabeiras, que é uma comunidade carente aqui da cidade, né, que passa por uma extrema vulnerabilidade. Nesse momento da pandemia, está intensificada nessa vulnerabilidade, onde eles também estão submetidos a esse trabalho informal, ao desemprego, e nós estamos tentando arrecadar dinheiro para comprar os alimentos, né? Como a gente não pode estar se locomovendo, indo na casa de um por um para pegar os alimentos, então a gente decidiu, né, fazer essa campanha financeira. Eu coloquei o link na descrição desse vídeo do aplicativo para poder pagar já direto pelo aplicativo, ou caso tenha alguma dúvida ou queira fazer uma transferência bancária, normalmente tem também o contato, que vocês podem entrar em contato. Então, é uma questão de solidariedade na nossa classe, né, que nós temos que ter, e nesse momento de pandemia é essencial, né, porque a fome não espera, e isso é só mais um reflexo, né, de todo esse processo que a gente já vive, que a gente já está passando nesse momento, e que é uma coisa do capital, é inerente a ele toda essa miséria, a fome, o desemprego, todas essas mazelas. Então, inicialmente o Jonathan vai começar o debate e posteriormente o Wilson. Vocês podem se apresentar, né, também. Bom, Primeira. bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. A gente está ao vivo agora. Meu nome é Jonathan Smith e eu sou um aluno da Universidade Estadual de Alagoas, aqui em Arapiraca. Eu curso Direito e quero agradecer a todos que estão presentes, chamar vocês para a luta e dizer que o caminho é árduo, mas os camaradas entendem também que é necessário. Bom, vamos dar início agora a uma introdução sobre o trabalho informal e desemprego na sociedade capitalista. Nós, enquanto estudantes com foco no princípio classista da universalização de direitos, nós entendemos que a reorganização do mundo ocorreu por meio do trabalho, ou seja, é uma condição que vai se instaurar de modo um pouco diferente no capitalismo. Antes, nas sociedades mais pretéritas, né, no nosso passado mesmo, existiam outras formas de produção, de organização de trabalho. Podemos citar aqui, por exemplo, o escravagismo, né, o artesanato, que era beneficiado a partir da técnica, até chegar no nosso desenvolvimento capitalista atual, produção em massa, acumulação de riquezas e necessidade do lucro. Bom, nesse pano de fundo, nós podemos organizar por meio de uma reestruturação produtiva, ou seja, não iremos produzir somente aquilo que nos é necessário, mas, de acordo com as condições sociais, com as relações de trabalho, entende-se que a nossa produção ela tem o intuito de acumular riquezas, mesmo que essas riquezas não sejam distribuídas igualmente, principalmente para a classe trabalhadora. E ocorrem diversas inovações, sejam elas sociais, organizacionais ou tecnológicas, em sua produção capitalista. Bom, alguns teóricos, tais quais Rosa Luxemburgo, David Harvey, eles vêm falando sobre a primeira acumulação, o primeiro tipo de acumulação de riquezas, que é a acumulação primitiva, onde a sociedade, por meio dos seus meios de produção, buscava salientar o lucro ao máximo.
Logo após, com globalização, fim das revoluções industriais ao longo do globo, nós temos uma acumulação mais flexível, um capital especulativo, por exemplo. Podemos citar os bancos, né? Tem grande participação, mesmo que nem sempre essa participação seja benéfica para os trabalhadores, e com o resultado a flexibilização do mercado de trabalho. Ou seja, a centralidade tem que ser o trabalho que vai demandar todos os outros meios de produção, inclusive as relações sociais que se demonstrarão por meio da educação, da própria compra, dos trabalhos exercidos por meio de contrato de trabalho, ou até aqueles que não possuem contrato de trabalho. Entre os principais elementos na sociabilidade capitalista, nós podemos citar o desemprego, a flexibilização dos contratos de trabalho, o crescimento das ocupações informais e surge uma pergunta: o que fazer no momento de crise? Diferente do que os coaches, do que os empreendedores afirmam, a classe trabalhadora não é responsável por tudo que a gente está vivendo. Em outras palavras, nós somos um produto da expropriação que nós sofremos. Devemos priorizar, nesse momento, tão urgente e tão necessário para a classe trabalhadora, que seja defendida a nossa saúde pessoal e coletiva. Todos nós sabemos o difícil momento que nós estamos vivendo. Há, inclusive, um reflexo na produção econômica e querem passar para nós que a culpa é dos trabalhadores. Mas, ora, como os trabalhadores poderão ser culpabilizados se o que nós fazemos é emprestar nossa força de trabalho para que ela seja expropriada, ou seja, para que nós sejamos explorados dia a dia, e nem sequer recebemos um terço do que nós produzimos. Porém, a esquerda está se movimentando, como vocês podem observar. Além de chamar vocês para a luta, né, camaradas, nós precisamos defender os nossos direitos. Dentre eles, e pode-se citar um dos mais importantes, visto que a centralidade deve ser no trabalho, devemos defender um emprego digno, com responsabilidade e que possa ser responsável também pela nossa estruturação em meio social, para a gente poder comprar o que é necessário, poder se alimentar, poder ter acesso à cultura, ao lazer, que muitas vezes isso não ocorre. Enfim, se formos olhar para trás, a partir da década de 1970, principalmente com o início da crise estrutural, de valorização e um processo de reestruturação econômica, política e ideológica, o sistema sociometabólico do capital começou a entrar em crise. Esse sistema que é um corpo decrépito, fétido e leproso, e a cada dia vem sufocando cada vez mais o trabalhador, e agora aponta essa lança diretamente para nós, informando que o lucro é inferior à vida dos trabalhadores, dos estudantes, daquelas pessoas que estão lutando todos os dias por uma vida melhor, uma vida mais digna. Devido ao esgotamento do modelo de produção fordista, né, que era a produção de mercadorias em série, voltada para o consumo de massas, e a falha política do keynesianismo, que gerava emprego, sim, a partir de uma necessidade de consumir mais. Mas como consumir se a população não tem esse poder de livre compra? Enfim, as contradições do sistema capitalista não têm fim, se aprofundam cada vez mais. Não é uma crise socioestrutural atual ou até mesmo na nossa saúde. Essa crise já vem perpassando diversas décadas e não tem nenhuma previsão de melhora. Isso é o capitalismo, ele tem crises cíclicas e estruturais. Isso significa que ele nunca vai melhorar. Não adianta ele ser restaurado, reformado. Ele tem que ser extinto. Por isso o nosso nível de pobreza, de pauperismo, é tão grande, porque ele é essencial, é intrínseco ao capitalismo. Nessa crise de quebra de lucros, né, de uma economia em esfera isolada e autônoma, ocorre a redução dos postos de trabalho e a maior exigência de uma mão de obra operária. Ou seja, o que antes você conseguia pela sua livre técnica, livre responsabilidade,
Hoje nem mesmo as pessoas mais especializadas conseguem encontrar emprego no mercado de trabalho, e isso não é natural. Os postos de trabalho são suficientes para que cada pessoa possa ocupar, mas é extraída a mais-valia para que possa aumentar a margem de lucro. Mais-valia aqui, tanto relativa quanto absoluta. Você tem que produzir cada vez mais, em menos horas de trabalho, e trabalhar com mais de 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. O trabalho unicamente depende da produção, pode-se dizer assim, seja ela material ou intelectual, da classe trabalhadora. E essa desigualdade se faz presente nesse contexto, podendo ser expressada pela disparidade entre salários, condição de trabalho ou até mesmo a divisão sexual do trabalho. As mulheres representam cerca de 45% da força de trabalho atual, mas ganham em torno de 22% menos do que os homens. Isso não é natural. Principalmente na América Latina, esse número abrange grande parte da população. E dentre outros problemas surgem, né, a dupla jornada de trabalho, a desvalorização social, o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Há uma redução dos postos de trabalho e isso vem desde os anos de 1980. Não é atual, não é culpa de governo A, governo B. Eles influenciam sim nessa estrutura, mas a sua principal culpa é o capitalismo como um todo. Hoje em dia, nós contamos com alguns dados colhidos tanto pelo Banco Mundial, pela OIT, que informam que a América Latina, nesse primeiro semestre, a taxa de desemprego subiu 8,8%, acometendo mais de 26 milhões de pessoas, isso segundo o órgão internacional do trabalho, a OIT, que de certo modo não é neutro, visto que ela é comandada pelos principais países, principais potências econômicas, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Espanha e por aí vai. Além de que, cabe ressaltar que o trabalho escravo se torna mais fluente nesses períodos de crise. Ou seja, entre os anos de 2007 e 2010, cerca de 6 mil pessoas se encontraram em estado de trabalho escravo. Esse tráfico humano ocorre porque simplesmente o capitalismo não tem necessidade de prestar condolências à classe trabalhadora. Ele busca o lucro e tira até a própria vida de seres humanos para que isso ocorra. Só para ter uma ideia, 27% eram crianças e 44% destes estavam em trabalhos forçados. O resultado dessa desregulação é a quebra ou fragilização dos bancos e empresas. Aí nós chegamos no panorama atual, porque nós somos martelados todo dia, fuzilados realmente, com essas notícias de que estamos em crise, os bancos e as empresas não têm condições de arcar com o seu excedente de trabalhadores, quando na verdade isso é uma limitação do próprio sistema. E sim, era possível que todos nós tivéssemos emprego, que todos nós tivéssemos uma vida digna, mas o capitalismo não permite que isso ocorra. Sendo refluxo as reformas da América Latina, né? Sejam elas reformas da Previdência, reformas trabalhistas, podemos citar aqui um dos principais exemplos, o Chile, que está tentando, na verdade, implementar sua reforma trabalhista de modo positivo, coisa que não vai ocorrer, porque além de uma reforma da Previdência, que está gerando reflexos atuais, que significa o quê? Lá eles primam pela previdência privada, diferente do que nós temos aqui no Brasil, que é um sistema único, né? Sistema Nacional de Depósito. Lá no Chile, eles tentam implementar com que cada trabalhador, por meio de sua necessidade, faça uma própria poupança. Ou seja, eles vão depositar em conta individual, guardando e administrando tudo que eles têm, entregando nas mãos das empresas privadas. Mas, se a gente parar para pensar, quais são os reflexos disso na realidade deles? Os investimentos são baixos, lógico, os retornos menores ainda,
aqueles que não têm capacidade de fazer uma grande monta de dinheiro possuem ainda o encargo de ter várias taxações naquilo que eles recebem. Quanto maior os juros, menor será o rendimento daquela pessoa. Trazendo ainda à baila a América Latina, nós observamos que o contingente de jovens desempregados é muito grande. Um em cada jovem não possui sequer um emprego precarizado. E isso, lógico, vai ser maior entre as mulheres. Ou seja, além de ser um recorte de classe, é um recorte de gênero também. Os assalariados da indústria têm se polarizado. De um lado, temos aqueles trabalhadores com certa estabilidade, e aqui eu tenho que frisar, ressaltar, com certa estabilidade. Por quê? Não existem trabalhos impossíveis de serem retirados. O vínculo, apesar de permanente, ele pode ser extinto. Ou seja, a classe média alta, que se acha dona da sua própria força de trabalho, por serem diretores, gerentes ou encarregados, eles estão cavando a própria cova, porque confiabilizar isso é muito arriscado, porque para a gente precisar viver, a gente necessita também de um trabalho. A nossa própria essência impede que nós sejamos ociosos, apesar de que o ócio na nossa sociedade gera lucro. Podemos pensar assim: aqueles que trabalham 40 ou até mais horas do que isso não chegam a receber nem mesmo um salário e meio por mês, enquanto aqueles ociosos donos de empresas que dizem ser trabalhadores, que alegam ser responsáveis por toda a riqueza nacional, eles apenas expropriam e exploram a classe trabalhadora, eles não produzem nada. Eles só pegam aquilo que está ao seu alcance por meio da força. Com a redução dos postos de trabalho e a alta rotatividade, tem-se o crescimento do desemprego. Em momentos de crise mundial, principalmente, os empregos nacionais ficam ainda mais vulneráveis. Menores são as taxas de empregos e a gente pode perceber que há uma redução, sim, nesses cargos, mas eles são sazonais. Por exemplo, no mês de dezembro, com as vagas temporárias e as festividades de fim de ano. Isso não é suficiente, principalmente numa sociabilidade onde, onde tudo é muito caro, onde as relações são muito cruéis, a educação é cara, se alimentar é caro, as roupas são caras. E o Brasil possui uma das maiores taxas de informalidade no mundo inteiro, representando mais de 40 milhões de trabalhadores. Isso em dados que são colhidos por empresas formais, que possuem lacunas na sua forma de estratificar isso tudo. Ou seja, é difícil compreender quantas pessoas temos hoje em dia no mercado informal. E com reflexo disso, nós temos o estandarte da precarização do trabalho e o crescimento da economia mundial. Entre aqueles desempregados, nós temos algumas subclassificações. Temos os desalentados, que querem trabalhar, mas eles desistiram de procurar porque eles acreditam simplesmente que não podem encontrar. O mercado se mostra tão inflacionado, tão cheio de precarização, que nem sequer as vagas mais básicas são possíveis de serem encontradas. Em segundo, nós temos os desocupados, que não estão trabalhando, mas estão em busca. E, por fim, os subocupados, que trabalham menos de 40 horas semanais e gostariam de ofertar mais da sua força de trabalho, por entenderem que isso não é suficiente. Essa estagnação na América Latina leva à maior taxa de desemprego entre os jovens. Jovens aqui eu falo de 18 a 26 anos, porque se formos fazer o recorte da América Latina, o Brasil somente perde para o Haiti nessa taxa de desemprego. Mas a gente para e pensa, ok, o Brasil é uma grande potência mundial, nós somos muito bem posicionados na cadeira de comércio internacional
e temos uma população muito grande. Mas quanto maior a população, maior vai ser o grau de diferenças econômicas e sociais. Aqui a gente pode trazer o capital cultural, por exemplo. Quantos são aqueles que se mostram nem sequer com um nível de escolaridade básica? E é curioso perceber que a classe média, a classe alta está percebendo agora que a taxa de desemprego é diretamente ligada à taxa do aumento da violência. O que isso quer dizer? Uma sociabilidade onde não há trabalho para as pessoas, elas devem recorrer aos únicos meios de sobrevivência que elas possuem, já que nem sequer o Estado é presente. E se a gente for pegar aqui o nosso Brasil, né, nossas terras tupiniquins, a gente vai perceber que é muito complicado contar com o Estado, visto que atualmente, se você não relinchar, já é suficiente para ocupar um cargo alto. Então, eles não cobram eficácia e eficiência na produção, na estruturação mercantil daqueles que estão ocupando os principais cargos nacionais. Aqueles que teriam, teoricamente, a responsabilidade de cuidar dessa massa populacional que está tão desalentada, se encontra nessa condição tão infeliz de desemprego. Agora, o que é que os grandes órgãos fazem para contornar tudo isso? Eles indicam, comicamente, que o incentivo que devemos incentivar ideologicamente a autonomia do trabalho. Mas, ora, se nós não temos a capacidade de trabalhar, como nós faríamos isso? Se o ócio não é produtível, nosso ócio ele vai matar, e vai matar de fome, quando não matar de bala. O Estado ele é conivente com tudo isso que ocorre. Ele indica que devemos ser empreendedores, devemos cuidar do nosso futuro nacional e amar nossa pátria. Mas como amar nossa pátria? Como ter o nosso próprio sustento? Se 1% da população, 2% é que consegue se sobressair dessa sociabilidade de miséria. 1% da população mais rica aqui no Brasil comanda o excedente necessário para sustentar 50% do restante da população que está desempregada. E isso só tende a piorar. O ajustamento nas legislações trabalhistas tem como intuito rebaixar o salário e os demais custos com o trabalho, tentando fazer esse reforço, né, do outro lado da balança, tentando fazer com que o capitalismo não sucumba a essa sociabilidade miserável, expandir empregos sem registros, né, crescimento do desemprego e da inatividade, expansão do setor informal e das categorias típicas de trabalho autônomo. Aqui abarca-se a maioria da população. Bom, a OIT, Instituição de Fiscalização Internacional do Trabalho, entende que há traços negativos do trabalho informal, mas não prevê sua superação. Ela aponta somente que deverão ser assumidas características de trabalho digno, concepções de caráter empreendedor, com seu espírito criativismo e dinamismo na capacidade de inovação. Parece até uma piada, porque esse trabalho informal ele absorve os trabalhadores que não têm outra maneira de se sustentar. E isso faz com que o desemprego, as categorias mais pobres, elas se aumentem. Como já dizia uma música mais antiga, né? Quanto mais pobres há, menos ricos existem. Ou seja, aqueles que são responsáveis pela expropriação, pela exploração da classe trabalhadora, eles são os menores entre a população, né? Bom, vale ressaltar também aqueles que estão em trabalhos informais, mas estão regulados por meio de empresas, né? Os Ubers, os deliveries. A gente tem como entender que eles têm responsabilidade e essa informalidade não deve se restringir à população. Nós somos um dos maiores produtores econômicos, principalmente de primeira instância, né?
Nós produzimos muita soja e, infelizmente, esses contratos são derivados de contratos temporários. Bom, já me encaminhando para o final, né, nós podemos indicar que o desemprego e a pobreza são diretamente proporcionais ao desrespeito do governo frente às políticas nacionais. Né? Inclusive, as centrais sindicais têm grande influência sobre isso, porque elas negociaram, no ano de 2020, mais de 6 milhões de acordos individuais e coletivos de trabalho, indicando que a redução da jornada e os salários, ou suspensão desses próprios contratos, seria benéfica para a nossa população como uma forma de saída dessa crise. Mas essa realidade não vai se alterar somente assim. Ou seja, não adianta aceitar calados essa retirada de direitos, porque nós temos que ir à luta. A revolução deve ser mostrada como a única saída para tudo isso. Não adianta reformar o capitalismo, não adianta buscar medidas que contornem o trabalho informal. Esse desemprego é estrutural. Ele não vai ser contornado por medidas sociabilizadas de governo A, governo B. Independente do governo que esteja no poder, os trabalhadores serão aqueles que vão sofrer. Empregos não serão disponibilizados para todo mundo, nem hoje nem nunca. Nós precisamos lutar. Contornar é que esse contrato de trabalho seja tão frágil, que esse poder seja empreendido na mão do empregador. Tudo bem, vamos ter que lutar. É árduo, mas temos algumas saídas, né? No nosso país de Alagoas, a margem salarial é uma das piores do mundo, chegando em torno de 1,3 mil reais por mês, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos. Esse rendimento não é possível para sanar as condições básicas de sobrevivência, ou seja, não é possível você, com esse valor tão ínfimo, dar uma saúde de qualidade, apesar de nós termos o SUS de maneira defasada, não é possível também uma educação ou até mesmo a capacidade de que todos trabalhem ao mesmo tempo. Encaminhando para o final, como já havia dito, nós precisamos nos organizar enquanto classe trabalhadora, seja por meio de movimentos estudantis, associações fabris, organizações de trabalhadores de fábricas, comércio, de serviços. Precisamos lutar para que essas empresas não extinguam o que a gente há de melhor, a nossa humanização e capacidade criativa. Ou seja, lutemos por um trabalho próspero e livre, seja por meio de taxação de grandes fortunas, de uma reforma agrária, um fortalecimento das empresas nacionais, ou até mesmo um encaminhar para um horizonte mais próspero, como por meio da organização social do trabalho. Nós devemos produzir, mas produzir sem intuito do lucro, produzir para que a gente seja feliz e livre enquanto seres humanos, que possamos trabalhar de forma digna. Devemos honrar o nosso compromisso com os nossos iguais, com os nossos camaradas. E devemos primar também para que a luta sobreponha toda essa desgraça que a gente vê na sociabilidade capitalista. Bom, depois dessa introdução, né, teremos agora o nosso companheiro lá do Rio conversando com vocês. Boa noite. Então, gente, nós tivemos a fala do Jonathan agora, né? Nosso camarada da Ofensiva Socialista. E vamos ter a fala do Wilson, que é da organização Emancipação Socialista. Eu só gostaria também de dizer rapidinho, relembrar a vocês, né? Não sei se estavam todas as pessoas na hora que começou, na hora que eu falei sobre a campanha que a gente está fazendo aqui em Arapiraca, Alagoas, para arrecadação de alimentos para a comunidade Mangabeiras. Então, as informações estão na descrição desse vídeo, e a doação é o que, assim, é um gesto, né, de solidariedade nesse momento de pandemia, que muitos trabalhadores estão passando por esse processo do trabalho informal, do desemprego, né? Então, isso é uma coisa latente, é uma coisa gritante, e a fome não espera, né? Então, quem puder doar, todas as informações estão
no link, viu? Agora temos a fala do nosso camarada Wilson. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Wilson, aqui do Rio de Janeiro. Eu sou trabalhador do Judiciário Fluminense, da Organização Emancipação Socialista. Então, quero dar boas-vindas a todos que estão nessa live, né, e informar, né, para aqueles que ainda não viram essa atualização, né, que hoje o Brasil acabou de ultrapassar a Itália no número de infectados pelo novo coronavírus, né? Então, é isso que nós temos aqui, né, no nosso país, né? Nós estamos vivendo aqui uma tempestade perfeita, né? É o avanço da Covid-19, a gente vive uma crise do sistema capitalista que já vem antes do coronavírus, e a gente também tem uma crise política, né, que está aqui acontecendo agora com esse governo Bolsonaro, né? Então, essa tempestade perfeita que está se abatendo sobre os trabalhadores é o que a gente tem que se deparar nesse momento, né? Uma dificuldade para os trabalhadores encaminharem suas lutas, até porque nos últimos anos os trabalhadores eles têm sofrido algumas derrotas, né? A gente teve nos últimos anos a reforma trabalhista, ano passado a reforma da Previdência, né? E isso daí retirou muitos direitos, deixou os trabalhadores aí numa situação muito precária. Mas para que isso aqui não seja aqui um muro de lamentações, a gente precisa se colocar naquilo que é possível a gente caminhar nas lutas dos trabalhadores, né? E o que está colocado hoje para a gente? O que está colocado é o seguinte, é a disputa entre se o trabalhador deve ir ou não, né, para o seu trabalho. É isso que está colocado na sociedade brasileira hoje. A gente precisa ter clareza desse momento, porque quando a gente viu aquelas carreatas, né, daqueles patrões ligados ao Bolsonaro, querendo, né, que os trabalhadores assumissem seus postos de trabalho, ficou claro que quem gera a riqueza são os trabalhadores. Eles é que precisam estar atuando para poder gerar a riqueza. Então, isso serve como uma lição, né, para a nossa classe durante esse momento, né, a gente perceber da importância da classe trabalhadora nesse momento, né, e a gente vive também uma situação onde a gente precisa ultrapassar algumas demandas que têm surgido atualmente. Por exemplo, a questão do auxílio emergencial. A gente não pode, enquanto esquerda, ficar apenas na defesa de um pagamento do auxílio emergencial. A gente precisa avançar, exigir mais desse momento para a gente poder proteger aqueles trabalhadores, por exemplo, que não conseguem ficar em casa, né? A gente precisa que esses trabalhadores, não só os trabalhadores do sistema de saúde, os trabalhadores dos supermercados, das farmácias, né, que tem que trabalhar, e trabalhadores da indústria, né? A gente acabou de saber essa semana que no Rio Grande do Sul, na indústria frigorífica, vários trabalhadores se contaminaram com a Covid. A cidade de Passo Fundo está com o mesmo número de mortes que a cidade de Porto Alegre, uma cidade menor, por conta desse avanço da Covid na indústria frigorífica lá do estado do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente está observando é isso, os trabalhadores totalmente desamparados nesse momento da pandemia, porque a gente não tem um governo, por um lado, que milite a favor dos trabalhadores. Obviamente, a gente sabe que esse governo Bolsonaro não vai fazer nada por conta dos trabalhadores, porque ele cumpre seu papel lá de proteger a burguesia, né? E, por outro lado, os próprios patrões não estão nem aí para os trabalhadores. Eles querem cada vez mais que os trabalhadores se contaminem, mesmo quando a gente vê medidas restritivas de acesso da população, né, como a gente viu em São Paulo, Rio de Janeiro e alguns outros estados, o transporte público ele ficou totalmente lotado. Os trabalhadores ficaram aí numa situação muito, muito, muito vulnerável de estarem se aglomerando. E o que a gente observou durante o início da pandemia, né? O Estado brasileiro procurou logo proteger os banqueiros e os grandes capitalistas. Esses é que estão protegidos durante a pandemia do novo coronavírus aqui no país. Inicialmente, foi destinado para os banqueiros, olhem só, hein, uma quantia de 1,2 trilhão. E a desculpa é que eles iriam utilizar esse dinheiro para poder emprestar às empresas para atravessar essa pandemia.
quando não tem nenhuma garantia de que os bancos façam isso. E não tem nenhuma garantia de que eles, por exemplo, reduzam os juros como deveriam reduzir nesse momento. Mais do que isso, foi aprovada agora na PEC emergencial a possibilidade do governo brasileiro comprar títulos podres das instituições financeiras. Então, observe que o sistema financeiro vai muito bem obrigado para atravessar essa pandemia. Os grandes capitalistas vão muito bem obrigados para atravessar essa pandemia. Mesmo as pequenas empresas, essa daí, não receberam nenhuma ajuda do governo. As pequenas empresas, o que o governo fez por elas? Nada. Disse o seguinte, vá lá se endividar no banco. Isso que o governo propôs para as pequenas empresas para atravessar a pandemia. E qual é a situação da classe trabalhadora nesse momento? É uma situação muito, muito, muito complicada. Por quê? Além de todas as restrições que nós temos durante esse período, né, onde muitos trabalhadores estão em casa, né, e outros que estão ainda assumindo seus postos de trabalho estão muito vulneráveis, precisando lutar pelas suas vidas, né, a gente também está vendo uma situação da classe que ela está perdendo muito. Por exemplo, já foi divulgado, até dia 30 de abril, que 8,5 milhões de trabalhadores já foram atingidos por essas novas normas que foram aplicadas para as empresas atravessarem a pandemia. São trabalhadores que tiveram seu contrato de trabalho suspenso, trabalhadores que tiveram redução da jornada de trabalho e redução do salário. Então, quer dizer, os trabalhadores estão pagando a conta durante esse período, né? Mais de 1 milhão de desempregos já foram notificados no período inicial da pandemia. E isso porque ainda há pedidos de seguro-desemprego que não foram efetivados porque as agências do Cine estão fechadas, porque não há o trabalho presencial. Então, estima-se que há pelo menos mais 250 mil pedidos de desemprego para esse período. O que a gente está observando é que a gente precisa se organizar para poder, pós-pandemia, exigir mais direitos para a nossa classe. Se a gente ficar achando que, para enfrentar o Bolsonaro, a gente vai tomar partido dos governadores e do Congresso, nessa falsa dicotomia, a gente vai acabar não criando uma proposta, uma alternativa para os trabalhadores enfrentar todos esses ataques que os capitalistas têm feito contra a gente. Então, é importante agora a gente não cair na ilusão de que o Dória é melhorzinho do que o Bolsonaro, ou que o Rodrigo Maia, ele vai fazer nada. Todos eles estão irmanados na proposta ultraliberal do capitalismo, que é arrancar o máximo dos trabalhadores. Então, a gente precisa, mais do que nunca, colocar a nossa pauta perante esse período de pandemia. E o que a gente pode colocar nesse período, né? O que a gente tem para colocar para os trabalhadores? Primeiramente, a gente precisa ter a defesa da vida. A gente não pode deixar que trabalhadores de serviços não essenciais saiam para trabalhar. Temos que rever qualquer iniciativa de tentar abrir mais comércio, abrir indústrias, só aquelas que são estritamente essenciais. E para esses que estão trabalhando, nós devemos exigir o máximo de proteção possível para eles. Aqueles que estão na ponta, caixa de supermercado, trabalhadores da indústria, do transporte público, esses trabalhadores precisam ter a sua vida preservada. Os direitos trabalhistas têm que ser garantidos. Nós não podemos permitir que, num período de pandemia, a gente sofra muito como estamos sofrendo agora, onde as pessoas perdem os seus salários, perdem os seus meios de vida, não têm condições de pagar as suas contas, e aí a gente torna a situação da classe trabalhadora muito pior, né? Outra coisa que a gente pode colocar é exigir, por exemplo, não só o congelamento, né, das dívidas dos trabalhadores, como também não pagamento de cartão de crédito, né, de aluguéis. Há países como a Inglaterra que está ajudando
a classe trabalhadora, e não é nenhum país socialista, nós sabemos muito bem disso, como que é a Inglaterra. Então, assim, são períodos muito difíceis que a gente vem enfrentando. O trabalho informal vai aumentar muito, o número de desalentados, que são aqueles que já não procuram mais trabalho, vai aumentar muito durante essa pandemia, né? E a gente não pode ficar romantizando essa situação do trabalhador precarizado, né? O trabalhador do Uber, o entregador, né? Esses trabalhadores que vivem aí sem nenhum tipo de proteção. A gente tem que se organizar para poder também colocar para esses trabalhadores a necessidade da luta, né? Senão a gente não consegue avançar minimamente dentro dessa sociedade tão injusta como essa sociedade capitalista, e não vai conseguir nunca colocar para esses trabalhadores a necessidade de superar isso daí, se a gente sempre ficar vendo a política do mal menor. É importante que a gente avance na luta desses trabalhadores. Uma vez conversando com um jovem, né, falando sobre o trabalho precarizado do Uber, e ele falou o seguinte: olha, para nós jovens, nem isso é possível, que a gente não tem nem condições de ter um carro para trabalhar de Uber. Essa é a situação da população jovem brasileira, né? Que até para fazer o trabalho precarizado, eles não têm instrumentos para isso, né? Quem assistiu o filme do Ken Loach, viu lá a situação, né, daquele trabalhador lá que foi mostrada, né? E trabalhadores que ficam numa jornada muito extensa, em pleno século XXI, né, quando a gente já conseguiu a jornada de 8 horas no século XX, nós estamos no século XXI com pessoas trabalhando das 7 da manhã às 9 da noite. Né? Então, assim, essa é a situação que a gente se depara hoje em dia com a classe trabalhadora brasileira. Então, a gente precisa, mais do que nunca, colocar a necessidade da luta e de organização dessa classe. Nós precisamos organizar aqueles que são organizáveis. É isso que a esquerda brasileira precisa. Os estudantes, os trabalhadores precarizados, os trabalhadores que não estão podendo ficar em casa, os trabalhadores da indústria, do comércio, esses hoje que já estão se arriscando todo dia para poder trabalhar e não permitir que mais trabalhadores sejam colocados em risco nesse período. Né? Então, a gente vive um momento onde nós precisamos abandonar algumas ilusões de que pode ter uma alternativa melhor que o Bolsonaro vindo dessas elites que já governaram o país há muito tempo. Nós precisamos também sair das ilusões do reformismo, de que a gente pode, dentro do sistema, conseguir resolver a situação da classe. Não conseguimos nesses últimos anos e não vamos conseguir se a gente não colocar a necessidade de uma ruptura. Porque se a gente ficar achando que a gente pode conseguir alguma migalha, nós não vamos avançar. Então, assim, o recado que a ofensiva socialista e a emancipação socialista quer passar para todos é que a gente precisa organizar a nossa classe, que vocês conheçam mais as nossas organizações, que participem das atividades que nós estamos fazendo durante esse período da pandemia e que a gente vai continuar seguindo junto aí com todos, agora fazendo as lives e outras, outras atividades também pelos canais virtuais, né? Mas a gente vai precisar, daqui a pouco, estar na rua, vai precisar, daqui a pouco, estar aumentando a luta da classe para a gente conseguir superar esse modelo que está colocado aí. Não dá para a gente continuar com essa situação, onde tudo que é feito dentro do Estado é para favorecer a burguesia, os bancos e os grandes empresários, né? Os trabalhadores precisam ter essa visão, essa clareza, que a gente precisa superar esse sistema. Ou a gente trabalha nessa perspectiva, ou a gente vai sempre ficar nesse muro de lamentações. E agora, nesse período da pandemia, uma coisa ficou bem clara: sem os trabalhadores, não tem riqueza. Os patrões estão aí, implorando para as pessoas voltarem a trabalhar. E a gente precisa colocar que a gente deve garantir a nossa vida para poder trabalhar. E garantir que a gente possa lutar para poder superar esse sistema aí. Ou a gente
caminha nessa situação, ou a gente vai trocar um Bolsonaro por um outro que vai aplicar as mesmas medidas ultraliberais que ele está aplicando. Quer dizer, o Paulo Guedes cabe em vários governos, não só do Bolsonaro, e a gente precisa estar atento a isso aí. Então, eu vou encerrar aqui a minha fala, para a gente poder dar tempo aí para as perguntas, né? E também para a gente poder, daqui a pouco, quem for participar, acho que vai ter um panelaço aí daqui a pouco, é importante a gente fazer parte disso aí, tá? Muito obrigado, e vamos passar aí para a Lohane, para ela vir com as perguntas aí. Então, gente, boa noite. Nós vamos fazer agora a parte das perguntas, né? Algumas pessoas estão sugerindo um intervalo na hora do pronunciamento do Bolsonaro para ter esse protesto em relação à fala dele. Então, caso não dê tempo de responder todas as perguntas agora, até 8h30, então a gente pode voltar depois, né? O que é que vocês acham? Vamos tocando, vai fazendo as perguntas, vendo, a gente vai vendo. Pronto. A primeira pergunta aqui é do Carlos Eduardo Costa. Ele pergunta o seguinte: com a classe trabalhadora cada vez mais pauperizada, que possibilidades podemos encontrar de mobilização? Se não houver condições mínimas de sobrevivência, como temos condições de enfrentar o capital? Essa foi uma das perguntas. Aqui tem a pergunta também da Maria Aparecida. Que vida, se é retirado dessa juventude das escolas públicas o direito ao acesso ao patrimônio histórico-cultural para que a mesma se adapte aos novos padrões de acumulação do capital? Vamos ver mais perguntas. Acho que vocês poderiam respondendo essas, né? Perfeito. Quem gostaria de começar a responder? Aqui tem outra pergunta aqui rapidinha também. E os trabalhadores do campo também, né? Para mencionar esses trabalhadores. A primeira pergunta vai se referir à classe trabalhadora, né? Como é que a gente, em condições tão precárias de pobreza, nós podemos revidar tudo isso que está acontecendo? Quais são as nossas saídas, apesar das dificuldades apresentadas, né? E aqui eu digo, a organização dos trabalhadores, normalmente, ela se intensifica em momentos de maior pobreza. A gente pode observar as principais revoluções da classe trabalhadora em momentos que ela era mais oprimida. Tudo bem, nós temos dificuldades fáticas nesse caso. Como é que vamos organizar se até então nós recebemos essa dificuldade? Mas eu ressalto mais uma vez, a dificuldade é latente, mas a necessidade de sobrevivência também. A urgência nessa importância de sobreviver faz com que a classe trabalhadora se una de forma solidária, buscando não só melhores condições de trabalho, mas superação de tudo isso que elas têm consciência do que ocorre. É insensível, no mínimo ineficiente, a gente considerar que a classe trabalhadora é desorganizada. Tudo bem, pode ser politicamente, na estrutura atual, a gente não tenha tanta força quanto já teve. Aí a gente busca o passado, né? Junho de 2013, por exemplo, onde teve aquela grande manifestação no nosso país. Mas isso pode se refletir atualmente. Por quê? A pandemia está escancarando tudo que já havia de muito podre na nossa população. Então, esse desgoverno, esses acéfalos que estão comandando, estão atiçando cada vez mais a população, e essa consciência por si só já está se mostrando eficiente. Por quê? Vamos tirar um exemplo. Aquelas pessoas que trabalham 8 horas por dia, têm família para cuidar, elas sabem que estão sendo exploradas. Só falta aquele clique para dizer: se organize enquanto classe, respeite a sua classe e caminhe junto nessa luta. Bom, o que eu tenho para dizer basicamente é isso dessa pergunta. Wilson pode dar continuidade aí. Bom, pessoal, nós sabemos que é muito difícil a gente organizar a luta da classe trabalhadora, principalmente nesse período de pandemia, né? Mas a gente não pode achar que está tudo dominado, porque senão a gente não avança.
E os trabalhadores sentem na pele as dificuldades de ter um trabalho cada vez mais desgastante, um trabalho cada vez mais que menos remunera, um trabalho que cada vez mais o avilta de qualquer tipo de situação que possa ser mais benéfica para ele. Então, o que a gente pode começar é, dentro das possibilidades, por exemplo, no caso, nós aqui da Emancipação Socialista, os companheiros da Ofensiva Socialista e outros companheiros que querem, né, ver uma mudança, é começar a trabalhar nas suas bases, começar a trabalhar com aqueles trabalhadores que estão próximos, aqueles trabalhadores que eu digo, os organizáveis, né? A gente procurar a juventude, aqueles que estão mais pauperizados, para poder colocar para eles que sem luta a gente não vai conseguir mudar. E sem uma perspectiva revolucionária, a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa ter esse tipo de horizonte, colocando as coisas nos seus devidos lugares, não alimentando nenhuma ilusão, nenhum projeto diferente desse do Bolsonaro que não aponte uma via satisfatória para os trabalhadores. Eu acho que a gente já dá um grande passo. Superar esses limites que foram colocados durante um tempo aqui para os trabalhadores, de que tem que ter um pai que vai resolver tudo, que alguém vai resolver tudo para eles, e não. E ele ter clareza da necessidade dele participar dessa luta. Eu acho que, inicialmente, é isso que a gente tem que colocar para os trabalhadores, para ele poder sentir que, caminhando, a gente consegue avançar. A pergunta seguinte veio tratando sobre a educação, né? Antes disso, eu queria dar um comunicado que o excelentíssimo senhor presidente, acéfalo quadríceps, cancelou o pronunciamento, talvez por medo, representando já uma força da classe trabalhadora. Tudo bem que o governo já está ruindo há muito tempo, inclusive as pessoas que o apoiaram já estão pulando do barco, mas é necessário a gente reforçar essa luta, né? Reforçar as críticas e a necessidade de mudança. A segunda pergunta vem se relacionar à questão da educação básica, né? Principalmente da população mais pobre do nosso país. Realmente, tanto capital cultural quanto a própria vida deles estão sendo postos em risco. E aqui nós temos o papel do direito na contenção da população que é marginalizada, ou seja, aqueles que são retirados do mercado de trabalho, né? O que o Gessé de Souza vem falando como os subdesenvolvidos, né? Os subcidadãos. Bom, nós temos que nos atentar, porque cada morte de um desses estudantes é a morte de um futuro bem claro para a gente. Por quê? Se ele está na mira, seja de policiais, seja na mira do tráfico, isso significa que ele está na mira também da pobreza. E essa pobreza que aflui basicamente 80% da nossa população. Nós devemos lutar contra toda forma de contraposição à educação básica de saúde, seja ela básica, fundamental, ou até mesmo os ataques que a Universidade Básica vem sofrendo. Nós não somos baderneiros, somos estudantes que querem ver a mudança no nosso país. Isso sim pode ser chamado de patriotismo, não o que a gente vê nas mídias todos os dias. Nós queremos estudar e lutar para ter uma condição de vida melhor e mais digna. Wilson? Qual é a próxima pergunta, Lohane? Dando continuidade aqui às perguntas, tem a pergunta aqui da Mônica Buarque. Qual o recado que podemos dar aos trabalhadores que vêm recebendo em suas costas, além dos baixos salários, o peso da crise da pandemia? Eu acho que tem outras perguntas aqui que também vocês podem responder de uma forma integrada, né? Essa pergunta aqui: os Estados Unidos caminham para uma taxa de desemprego maior que na depressão da década de 30. São mais de 36 milhões de desempregados. Como superar o desemprego estrutural? Tem outra pergunta aqui também. Os companheiros percebem alguma relação entre o aumento progressivo do encarceramento e a necessidade de se minimizar as estatísticas de desemprego? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pronto, são essas 3 perguntas que nós temos agora. Uma coisa que a gente tem que ter claro é o seguinte, que essa crise do sistema capitalista,
ela não começou agora com o coronavírus. Ela está sendo acentuada com o coronavírus, né? Essa crise já vem de antes, principalmente ali, a gente vive uma crise estrutural do capital, e em 2008 a gente teve ali já uma crise muito grande que começou lá nos Estados Unidos e tal, e que de lá para cá essa crise veio destruindo emprego, veio destruindo postos de trabalho, quer dizer, veio trazendo para a população no mundo todo, não é só no Brasil, uma situação mais pauperizada. Então, o que está claro para a gente é que o capitalismo ele não consegue mais dar resposta para a situação que ele próprio criou. Então, assim, essa crise estrutural ela não tem fim, né? Ela precisa ser superada. E só os trabalhadores organizados é que vão poder superar isso. Né? Se a gente não ter essa perspectiva de que é o capitalismo que produz essas mazelas para a classe trabalhadora, a gente não vai conseguir avançar muito. É óbvio que quando você vai lutar, né, iniciar uma luta, você vai conversar, né, com a peãozada, com o trabalho, de uma maneira que ele entenda isso, né, vai colocar de uma maneira clara. E a sua situação do dia a dia já vai demonstrar um pouco daquilo que a gente vem falando, né? Só a classe trabalhadora é que vai conseguir definitivamente superar isso. Então, a gente tem que organizar, né, os trabalhadores. O que foi colocado aqui, por exemplo, do encarceramento, é mais uma forma do capital tratar a classe trabalhadora, aumentando o número de encarcerados, o número de desempregados, o número de desalentados. Isso tudo funciona para os capitalistas, né? Isso tudo funciona e funciona bem. Né? Então, eles vivem daquilo que a gente chama de rentismo hoje em dia. Né? Até as grandes empresas, as fábricas, pegam, né, parte lá do seu excedente para colocar nessa ciranda. Né? Isso tudo tem que ser denunciado, esse capital rentístico que nós temos aí no mundo. Porque o mundo não vai aguentar da maneira como está sendo administrado. Então, o coronavírus apenas expôs aquilo que a gente tinha. O que a gente está vendo? Os pobres é que estão morrendo e os ricos estão se salvando. Acabamos de ter uma notícia de que gente rica de Manaus e Belém estão pagando não sei quanto lá no avião para ir para Brasília e para São Paulo para conseguir se salvar. Então, quer dizer, não é o coronavírus que está matando, é a pobreza que está matando. Entendeu? Porque quem tem dinheiro está conseguindo minimamente se safar disso aí. Então, os trabalhadores hoje, o que eles precisam, respondendo aí a pergunta da Mônica, é ficar em casa, aqueles que podem ficar em casa, e aqueles que estão saindo para trabalhar, né, que não tem como ficar em casa, tem que exigir que seus patrões, ou sejam servidores públicos, trabalhem no hospital, que eles os protejam. Precisam exigir que sejam protegidos, porque senão eles vão morrer também. Com relação ao boom carcerário, né, a partir da década de 80, a gente vê uma tendência de criminalização da população marginalizada. Em outras palavras, significa o quê? Pobre, ou vai ser morto ou vai ser preso. E nós não podemos escutar isso de maneira imparcial, né? Devemos, sim, pedir para que o governo Bolsonaro saia, Bolsonaro seja extinto da humanidade, que é o mínimo que ele pode fazer, já que ele é tão imaturo e insuficiente nas suas obrigações básicas, ele põe a maior parte da população em risco, e aqui eu digo risco muito, muito perceptível. Até os próprios apoiadores já estão decretando que o presidente deles está cometendo coisas indissociáveis, né? O cara está perdendo até para o Trump, que manda a galera tomar pinho-sol. Para você ver o nível que o Brasil está chegando, o nível que os burgueses entendem que a nossa vida vale. Ou seja, a vida de milhares de pessoas não importa, desde que a mínima margem de lucro seja mantida. Como os comentários bem apresentam, a gente tem que se organizar, e nesse momento de pandemia é muito complicado. Mas aqueles que têm possibilidade, e como o Wilson já informou, de ficar em casa, fiquem em casa, façam sua parte por meio das redes sociais, conversando com seus amigos, e aqueles que não podem, primem pelo menos pela execução dos seus EPIs, que vocês possam trabalhar, mas de maneira minimamente segura, porque a cada dia que passa o número de mortes aumenta, o número de mortes que ainda não chega aos pés do que a pobreza matou.
E aqui eu falo pobreza matando de fome, matando de bala. A polícia, as milícias, aqueles irresponsáveis que colocam a nossa juventude na mira. Devemos organizar tanto a população urbana quanto a população rural. A população rural, que sempre teve grande parcialidade na luta, sempre foi responsável por maior parte da organização. E eles também são um dos maiores produtores de riqueza no nosso país. Que nós nos organizemos em todas as frentes, né? Que a classe trabalhadora se una como um todo, para demonstrar que não é a pandemia que está prejudicando nossas vidas, e sim o capitalismo, e isso já vem há muito tempo. Eu vou falar agora as outras perguntas, né? O Dalmo pedi para vocês falarem um pouco sobre a questão do empreendedorismo. Deixa eu colocar aqui a fala dele. Falar um pouco sobre essa situação, né, do empreendedorismo, de como ele mistifica, né, a questão do desemprego e do trabalho informal. Temos outras perguntas também aqui. Como furar a bolha da teologia da prosperidade que fecha com esse neoliberalismo vil e fazer o trabalhador perceber que a situação dele não é porque Deus quer assim, como os por aí. Eu acho que isso aí também dialoga com a outra pergunta. Vamos ver se tem mais perguntas. Pronto, por enquanto são essas duas perguntas. Eu acho o seguinte, essa questão do empreendedorismo, né? Eu acho que ele caiu um pouco por terra, né, durante esse período da pandemia, né? O cara mais empreendedor, o mais safo, aquele que sabia levar seu produto, fazer a sua propaganda, o seu marketing de gestão, que conseguia, entendeu, furar a bolha, ele viu que durante esse período aí da pandemia nada disso adiantou, porque o que falou mais alto, né, foi a necessidade da preservação da vida e os governos ajudando aqueles que já têm dinheiro, aqueles que não precisariam, como o caso dos bancos, né, que ganharam duas vezes, né? Ganharam 1 trilhão e 200 bilhões em março e agora, no início de maio, ganharam a possibilidade do governo comprar seus títulos podres. Esses é que ganharam. O que o governo reservou para a classe trabalhadora? R$ 600, né, para aqueles que não têm condição de se manter, e assim mesmo, com muita dificuldade para receber, excluindo vários trabalhadores e fazendo com que aqueles que não têm condições de receber por aplicativo, tem gente que foi no banco pela primeira vez na vida, agora receber esses R$ 600, gente que nunca pisou no banco, né? Então, quer dizer, são essas pessoas que estão aí no tempo todo desalentadas, né? Essas ilusões, né, que algumas igrejas pregam, né, essa teologia da prosperidade, tudo isso aí está caindo por terra. É óbvio que ainda é um debate muito grande para a gente fazer com todos os trabalhadores, para poder superar essa situação de miséria, né? Inclusive também de miséria intelectual que a gente está vivendo, né? Há uma situação, o presidente da República representa bem isso, né? Essa miséria. Mas a situação objetiva das pessoas que estão vivendo agora, passando por essa pandemia, por essa dificuldade, nos ajuda a colocar o nosso discurso. Sabemos que nós somos organizações pequenas, né, tanto a Ofensiva Socialista quanto a Emancipação Socialista, mas nós conseguimos, por exemplo, agora, através dessa live, conversar com um monte de gente. E vocês que estão nos ouvindo podem também participar dessa luta, né, não só acompanhando nas redes os informativos, todos os vídeos das lives anteriores que a gente vem produzindo, para a gente poder aumentar essa rede de trabalhadores que vão levar para os demais uma mensagem positiva. É possível a gente superar, mas não é fácil e a gente precisa de muito mais gente e a gente conta com vocês aí, tá? Outra afluente também para a redução dos postos de trabalho são representados por meio do desemprego estrutural, né, causado pelas próprias inovações tecnológicas. Em outras palavras,
a classe trabalhadora cada vez mais vai ser substituída por robôs. Robôs que exercem sua função de forma mais rápida, com menos erros e com um nível de gastos inferior ao que um trabalhador normal poderia indicar. O que isso significa? Que um robô pode substituir até 10 trabalhadores ou até mais, dependendo da função. Em outras palavras, isso vai aumentar ainda mais a marginalização da população, a formulação ainda superior de cortiços e redução de jovens, redução estrutural, né? Bom, o que a gente tem que fazer agora, principalmente nessa fase difícil que a gente está vivendo, é um trabalho de formiguinha, realmente. Tentar influenciar de forma positiva aqueles que estão ao nosso redor. Alguns, infelizmente, não têm sequer contato com as redes sociais, né, ou até com a própria internet. Seja no campo, seja até mesmo na cidade, alguns não podem se comunicar desse modo. Então, o que a gente pode fazer? Conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos, apresentar as demandas da classe trabalhadora e todas as importantes lutas que a gente tem pela frente, seja para a derrubada de um governo, seja para a derrubada de um sistema, ou até as simples lutas diárias, para que a gente lute pela cultura, pela sobrevivência, por dias melhores e dignidade do ser humano. Então, dando continuidade ao debate, às perguntas, tem mais duas perguntas. A primeira é da Maria Aparecida. No capitalismo avançado, a produção tende a ser cada vez mais invadida por robôs e máquinas digitais. Como isso destrói os postos de trabalho e leva a classe trabalhadora ao desemprego? Eu acho que até o Jonathan já falou um pouco sobre isso, né? Mas é importante ressaltar a pergunta. A outra pergunta, da Ana Beatriz. Como enfrentar todos esses ataques se no momento não podemos nos reunir, nos juntar e nos organizar para ir às ruas? Não sabemos quanto tempo irá durar esse isolamento. São essas duas perguntas. Bom, o panelaço começou aqui no Rio, tá? Você deve estar ouvindo aí de fundo. O que acontece? Com relação a essa questão que a gente está vivendo hoje, primeiramente, a gente tem que se manter vivo, né? Então, a gente tem que tomar todos os cuidados, todas as medidas sanitárias, incentivar que as pessoas, os demais trabalhadores também tomem essas medidas para que a gente preserve as nossas vidas. Então, inicialmente, é isso. E, nesse período onde a gente não vai conseguir estar na rua com muito mais gente, aqueles que já estão nas ruas, aqueles que já precisam sair para trabalhar, os profissionais da área da saúde, os trabalhadores da indústria, os trabalhadores de supermercados, os trabalhadores de farmácia, os profissionais do transporte público, garis, esses trabalhadores devem exigir proteção, devem se manifestar, devem fazer protesto na porta dos seus trabalhos para exigir que eles trabalhem de maneira que não coloque suas vidas em risco. Porque o que está acontecendo aí é que esse pessoal está totalmente desprotegido, ou com uma proteção muito furrequinha, né, muito ruim, para poder exercer suas atividades. Os demais trabalhadores, o que eles estão fazendo? Estão fazendo o que nós estamos fazendo, né? Lives, através das redes sociais, através dessas ferramentas, para a gente conversar, para a gente poder estudar, para a gente poder debater as propostas que nós temos, as necessidades que nós temos para poder enfrentar não só essa pandemia, enfrentar o governo e enfrentar o capital mesmo como um todo. Uma coisa que a gente não via, por exemplo, há um tempo atrás, era um questionamento maior ao Bolsonaro, que está tendo agora. Então, quer dizer, as coisas mudam. Ele que estava na ofensiva até então, hoje já está mais na defensiva, já está com mais dificuldade. Então, quer dizer, as coisas mudam, nada vai ser eterno. Então, a gente pode perceber que, com a organização dos trabalhadores, se a gente se reunir, se a gente tiver uma proposta coerente, eu acho que a gente consegue avançar mais. É importante, nesse momento, a gente tentar não agir sozinho, né? Buscar se associar com alguma organização, com alguns colegas, para até mesmo manter a nossa sanidade mental. O isolamento está sendo muito complicado para a maioria da população, e a partir disso a gente tem que tentar se ancorar naqueles ideais que possam prosperar
numa sociedade mais digna. Ou seja, a esquerda tem que se unir mais do que nunca. Nós, enquanto trabalhadores e estudantes, temos que ir fazendo esse trabalho de formiguinha por meio dos meios que a gente possa encontrar, seja por meio da internet, seja nos locais de trabalho, nos nossos meios de fala, né, nos transportes públicos, qualquer local que a gente puder indicar a nossa insatisfação e possibilidade de melhora, que é o que muitas vezes não nos é passado, nós devemos fazê-lo, porque estagnar nesse momento é o mesmo que pedir para ser morto. A gente tem que se defender. E como se defender contra aqueles que têm mais poder, seja ele poder bélico ou poder estatal sobre a gente? Se unindo, porque trabalhadores unidos poderão prosperar e ter uma comunidade mais feliz no futuro, feliz e liberta de todas as amarras sociais. Então, nós não temos mais perguntas, né? Para finalizar aqui a live, gostaria que os nossos debatedores fizessem, se encaminhassem para a sua fala final, né? Fazer suas considerações sobre o debate, para que a gente possa finalizar aqui a live. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até essa hora com a gente. Eu sei que tem muita gente aí que está gritando aí nas janelas, batendo panela, né? E façam isso mesmo, façam em alto e bom som, aumentem bastante essa revolta que nós temos. E o que eu queria colocar para vocês é o que eu já havia dito, que eu vou repetir. Acompanhem as nossas organizações, tanto a Ofensiva Socialista quanto à emancipação socialista nas redes sociais, Facebook, grupos de WhatsApp, nos vídeos que foram produzidos, tanto no canal da Ofensiva Socialista quanto no canal da Emancipação Socialista, né? Porque a gente, assim, tende a avançar na luta, a juntar mais gente e a superar, né? Não só esse governo, né? Mas superar esse capitalismo que destrói a vida do trabalhador. Né? Então, a gente pode muito bem superar isso. Agora, é difícil, mas já estamos vendo que o governo que antes estava aí com um apoio grande, já não tem mais esse apoio. Né? Durante a pandemia, muitos trabalhadores perceberam que o trabalho que é essencial para gerar riqueza, né? Que é a força de trabalho, o trabalhador. Então, quer dizer, são esses ensinamentos que a gente deve ter. Aquelas carreatas ali, além de serem horríveis, né, que ocorreram em várias cidades, elas servem também para a gente tirar algumas lições. Né? Então, a gente vê que eles estão desesperados precisando da gente. A burguesia precisa dos trabalhadores, os trabalhadores não precisam da burguesia. Não precisam da burguesia. Esse que é o recado que essa pandemia está dando. Eles precisam da gente, nós não precisamos dele. Então, vamos continuar, vamos manter a nossa luta, acompanhe nas redes sociais. Nós temos também campanha de solidariedade aqui no Rio e em São Paulo. Queria pedir para o pessoal que está acompanhando aí para participar dessas campanhas também, né? E os companheiros de Alagoas também fizeram, vamos também ajudar. Eu acho que a gente tem que, nessa hora, se unir e levar a proposta coerente dos trabalhadores, que é superar esse sistema. Tá? Obrigado. Queria agradecer a todos que se mantiveram aqui e todos ainda que irão chegar, né? Porque eu acredito que com com a solidariedade do posicionamento, do encaminhamento para a luta, a gente vai se fortalecendo. Que a gente busque estudar, trabalhar, tentar manter as relações o mais naturais possíveis, porque o fim do mundo pode não estar próximo, mas a vida dos trabalhadores está em risco muito evidente. Vamos reacender a chama revolucionária, lutar para que a moral revolucionária ela esteja presente nos nossos dias, que seja a matéria de ordem, porque se a gente ficar paralisado nesse momento, o medo realmente vai tomar conta. Devemos combater todas as formas de expropriação, devemos combater as fake news, todas as medidas que esse governo canalha nos impõe. Nós não devemos deixar que isso entre goela abaixo, porque se isso ocorrer, o nosso grito tem que ser maior. O grito da classe trabalhadora unida e, a partir disso, a gente entender que o amanhã pode ser revolucionário. Só depende da gente e da classe trabalhadora. Vamos reforçar as medidas na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, para que as pessoas não fiquem desamparadas.
principalmente daquelas que estão em estado de necessidade maior do que o nosso. Vamos buscar auxiliá-los para a gente seguir juntos na luta. Enfim, boa noite, camaradas. Espero vê-los em outras oportunidades. Que todas sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa noite. Então, né, eu também gostaria de agradecer em nome do Coletivo Ofensivo Socialista e também da Emancipação Socialista. Antes da gente terminar, eu gostaria de dar alguns informes. O primeiro é a live da organização, né, da Emancipação Socialista, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 21, sobre marxismo e religião, né? E terá como debatedores o professor Ivo Toné e o professor Romero Venâncio. Então, na próxima semana, quinta-feira, terá uma live organizada pela Emancipação Socialista, no canal deles. Eu gostaria de reforçar também a questão que o Wilson falou das lives, né? Dos vídeos que estão nos nossos canais, né? Tanto vídeos nossos, como outros vídeos também, estão nos nossos canais, que vocês possam acompanhar os canais que a gente está organizando. As nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo, caso vocês queiram conhecer melhor as organizações, e é importante a gente se organizar nesse momento, mesmo que a gente não possa estar presente fisicamente, mas que a gente se organize e mantenha, né, firme, mantenha essa organização firme, né, nesse momento a gente não pode deixar para lá, ou achar que está tudo perdido, né, porque a revolução não é utopia, a revolução é uma possibilidade histórica, né, e o rompimento, assim, com o desemprego estrutural e com todas essas mazelas, do trabalho informal, de tudo isso, que ronda e que paira a vida da classe trabalhadora, só pode acabar com o fim do capital, o fim da sociedade de classes, né? Então, é importante deixar essa mensagem revolucionária aqui. E outra coisa é fortalecer as campanhas de solidariedade que nós estamos fazendo, né? Porque o capital, ele joga os trabalhadores na miséria, e se não tivermos solidariedade entre nós, então vários camaradas, vários trabalhadores, trabalhadoras, estão passando fome nesse momento, né? Então, é importante que a gente tenha essa solidariedade, caso queiram contribuir, tanto nas campanhas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como também aqui em Alagoas, procurem as organizações, o link está na descrição. Aqui em Alagoas, especificamente, que é onde eu moro, em Arapiraca, é uma comunidade que é formada por pessoas que vivem com trabalho com recicláveis, né? É um antigo lixão daqui da cidade, então, é uma comunidade que passa por muita vulnerabilidade, por isso que a gente está reforçando mesmo a campanha de solidariedade. Então, a solidariedade enquanto ainda existe classes, porque nós vamos destruí-las, né? Nós vamos destruir esse modo de produção e construir uma vida em que a gente seja humano de verdade, em que a gente possa viver plenamente e não ter que viver com essas mazelas ao nosso redor, com essa desgraça toda que o capital promove, né? Então, eu agradeço a todas e a todos que ficaram até o final, né, que participaram desse debate, e aguardo vocês nas próximas lives, né, que nós estamos organizando, né? Obrigada. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.